E aí pessoal, beleza? Neste vídeo nós vamos resolver algumas questões que envolvem as relações métricas no triângulo retângulo. No meu canal eu tenho um vídeo que fala detalhadamente sobre cada uma das relações métricas no triângulo retângulo. Portanto, se você ainda não é inscrito, inscreva no canal e fique por dentro das novidades. Só para comentar rapidamente, então nós temos aqui um triângulo ABC, ele é reto em A, ou seja, o ângulo A vale 90 graus. Portanto, este triângulo ABC é um triângulo retângulo e nós temos aqui alguns de seus elementos. Se este é o ângulo de 90, oposto ao ângulo de 90, nós temos a hipotenusa, representado pela letra A, e os outros dois lados B e C são chamados de catetos. O segmento de reta que parte de um vértice e vai até o lado oposto, formando com ele um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, é chamado de altura e representado pela letra H. Portanto, esta altura é relativa à hipotenusa. E as letras N e M são as projeções ortogonais dos catetos em cima da hipotenusa. Especificamente, N é a projeção ortogonal do cateto C em cima da hipotenusa e M é a projeção ortogonal do cateto B em cima da hipotenusa A. Para este, como para qualquer triângulo retângulo, vale as seguintes relações métricas. O quadrado da altura, ou seja, H ao quadrado, é exatamente igual ao produto das duas projeções ortogonais, N vezes M. Nós temos também que em qualquer triângulo retângulo, se você pegar qualquer um dos catetos e elevar ao quadrado, ou seja, o cateto B ao quadrado é exatamente igual ao produto da hipotenusa A pela sua projeção ortogonal M. Da mesma forma, o cateto C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa A pela sua projeção ortogonal, que é N. Temos também outra relação métrica que diz o seguinte: o produto entre os catetos, ou seja, B vezes C, é igual ao produto da hipotenusa A pela altura H. E por último, a mais importante, que recebe um nome especial, que é chamada de Teorema de Pitágoras, diz o seguinte: que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. E para finalizar, como a hipotenusa é esse segmento todo, e esse segmento é dividido por N e M, então nós podemos concluir também que a hipotenusa A é igual à soma das projeções ortogonais. Portanto, essas são as relações métricas aplicáveis em qualquer triângulo retângulo. Agora, vamos fazer umas aplicações aí? Vamos resolver algumas questões que envolvem essas relações métricas. A primeira diz o seguinte: determine o valor de x em cada figura. Nós temos aqui um quadrado. Por que um quadrado? Porque este lado é um traço, um traço, um traço, um traço. Todos os seus lados são iguais. E uma das propriedades do quadrado é que os seus ângulos internos são todos de 90 graus. Então aqui é 90, aqui é 90, aqui também é 90 e aqui também é 90. Este segmento aqui, de medida 4 centímetros, é chamada de diagonal. E a diagonal de um quadrado divide o quadrado em dois triângulos retângulos. Olha aqui, o ângulo reto. Quem está oposto ao ângulo reto? 4. Portanto, 4 é a hipotenusa. E essa medida aqui, x, é um cateto. E esse x aqui também é um cateto. Aplicando então o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 4 ao quadrado
é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. O que o 2 está fazendo com x ao quadrado? Multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 16 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 8. Como eu quero calcular o valor de x, então está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 8. Como eu não conheço a raiz exata de 8, o que eu devo fazer? Eu vou fatorar o 8. Então, eu posso escrever a raiz quadrada de 8 assim, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 2. 4 vezes 2 não é 8? Por que eu fiz isso? Porque eu posso escrever x igual a raiz quadrada de 4, eu conheço, 2. E a raiz quadrada de 2 eu não conheço, então fica a raiz quadrada de 2 centímetros. Está aí, o valor de x é igual a 2 raiz quadrada de 2 centímetros. Tranquilo? Bem fácil, né? Vamos resolver mais uma questão? Aqui na letra D, eu peguei aí questões aleatórias. Nós temos aqui um triângulo e este triângulo aqui é um traço, um traço, um traço. Então nós podemos concluir que este triângulo é equilátero. E esse segmento pontilhado é a altura. Então ele está pedindo para calcular a altura x. Bom, se esse triângulo é equilátero, os seus três lados são congruentes. Então, como essa medida é 6, aqui também é 6 e aqui também é 6 centímetros. Mas olha só que detalhe importante para os triângulos equiláteros. A altura de um triângulo equilátero coincide com a mediana e coincide com a bissetriz. O que é a altura? É o segmento que forma um ângulo reto com a base. O que é mediana? É o segmento que divide o lado oposto ao meio. Portanto, este pedaço vale 3 centímetros. Olha aí, eu já tenho o que aqui? Um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo que eu destaquei, quem é a hipotenusa? Olha o ângulo de 90. A hipotenusa é 6. Quais são os catetos? X, que eu procuro, e este lado 3. Portanto, aplicando novamente o teorema de Pitágoras, está aqui o teorema de Pitágoras, nós podemos dizer que o quadrado da hipotenusa, ou seja, 6 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, que é igual a x ao quadrado, mais 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9. 9 está positivo, passa para cá negativo. Então, eu posso dizer que x ao quadrado é 36 menos 9. Então, x ao quadrado é igual a 36, tira 9, 27. Está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Como eu não conheço a raiz quadrada de 27, eu posso escrever assim, ó. A raiz quadrada de 27 é a raiz quadrada de 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Por que eu fiz isso? Porque eu posso dizer agora que x é igual a raiz quadrada de 9, 3. Como eu não conheço a raiz quadrada de 3, fica na forma de radical. Portanto, x para esse triângulo equilátero é igual a 3 raiz quadrada de 3. Beleza? Mas espera aí só um minutinho que eu já volto com outra questão aí para a gente finalizar de vez as relações métricas no triângulo retângulo. Só um minutinho, vou ali beber água e volto. E aí, pessoal, demorei? Foi rápido, né? Vamos então resolver mais uma questão aí
que envolve essas relações métricas no triângulo retângulo. A questão diz o seguinte: quanto medem os catetos e a altura relativa à hipotenusa de um triângulo, sabendo que essa altura determina sobre a hipotenusa segmentos de 3 centímetros e 5 centímetros. Só para facilitar, eu já fiz aqui o esqueminha de um triângulo. Como ele fala em hipotenusa e catetos, o triângulo é retângulo, ou seja, ele tem um ângulo reto aqui, que é um ângulo de 90 graus. Esse segmento que é perpendicular à base, nós vamos chamar de H, que é a altura, certo? Então, aqui é a hipotenusa, que eu vou chamar de A. E aqui nós temos os catetos B e o cateto C. E ele falou que essa altura projeta sobre a hipotenusa segmentos de 3 centímetros e 5 centímetros. Então, aqui é 3 e aqui é 5. O que ele está pedindo? Quanto medem os catetos B e C e a altura H relativa à hipotenusa. Então, vamos calcular o cateto B, o cateto C e a altura, certo? Mas olha só, para ficar tranquilo, olha só, deu a altura e deu as duas projeções. Vou aplicar essa primeira relação métrica aqui, ó. O quadrado da altura é igual ao produto das duas projeções. Então vamos lá. Calculando, nós temos aí que H ao quadrado vai ser igual ao produto das duas projeções. Ou seja, M, que é 3, vezes M, que é 5. Portanto, H ao quadrado é igual a 3 vezes 5, 15. H está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 15 centímetros. Pronto, já calculei o H. Por que eu não vou fazer nada com esse 15? Porque se você for fatorar 15, é 3 vezes 5, não dá em nada, então fica na forma de radical. Qual outra coisa que nós vamos fazer? Olha só. Tá lembrado? Quem é a hipotenusa? É a soma das duas projeções. Tá aqui, ó. Quem é a hipotenusa? É a soma das duas projeções. Então eu posso dizer o seguinte: eu posso dizer aqui que A é igual a 3 mais 5. Então, A é igual a 8 centímetros. Mas por que eu calculei a hipotenusa se nem foi pedido? Sabe por quê? Porque para calcular os catetos B e C, eu preciso da hipotenusa. Como eu vou calcular os catetos B e C? Eu vou aplicar esta fórmula aqui para calcular o cateto B. Então, olha só. Quem é o cateto B? Este cateto B ao quadrado vai ser igual ao produto da hipotenusa, que é A. Quanto vale A? 8, vezes a sua projeção ortogonal, que é 5. Portanto, B ao quadrado é igual a 8 vezes 5, que é 40. B é igual a raiz quadrada de 40. Como eu não conheço a raiz quadrada de 40, olha o artifício que eu vou fazer. Eu vou dizer que raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 10. 4 vezes 10, 40. Por que eu fiz isso? Porque B é igual a raiz quadrada de 4, eu conheço 2. Raiz quadrada de 10, não conheço. Então fica dentro do radical. Portanto, o cateto B é igual a 2 raiz de 10 centímetros. Tá aí, calculamos então o outro cateto. Pronto, para finalizar, falta agora quem? O cateto C. Como eu vou calcular o cateto C? É só aplicar esta formulazinha aqui.
Aplicando essa formulazinha, nós temos que C ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa, que é A, quem é A? 8 vezes a sua projeção ortogonal do cateto C, que é quem? 3. Então, nós temos que C ao quadrado é igual a 8 vezes 3, 24. Isso implica que está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Como eu não conheço a raiz quadrada de 24, eu vou escrever assim, raiz quadrada de 4 vezes 6. Por que 4 vezes 6? Porque 4 vezes 6, 24. Por que eu fiz isso daí? Porque agora eu posso dizer que C é exatamente igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Como eu não conheço a raiz quadrada de 6, ficou aqui na forma de radical. Portanto, o cateto C está bem pequenininho aqui, é igual a 2 raiz quadrada de 6 centímetros. Viu só? Isso daí que é a aplicação das relações métricas no triângulo retângulo. Gostaram do vídeo? Se gostaram, não esqueça, inscreva no canal e até a próxima!